Quem puxou a fila da vergonha foi o deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. A gente tem um vídeo que é uma vergonha, a gente tem que compartilhar, mas é importante. Vamos dar uma olhada nos piores momentos dessa audiência. Esse modo da ministra é a mesma que as Farc colombianas usam. É a mesma tática, a mesma estrutura que o Hamas e o Hezbollah usam. É estarrecedor que a senhora, que construiu sua carreira se apresentando como símbolo da defesa ambiental, protagonize hoje um dos capítulos mais contraditórios e desastrosos da política ambiental brasileira. A senhora, como ministra, é uma vergonha. Eu acho que chegou a hora de a senhora pedir demissão novamente. Para ser essa personagem desse teatro da defesa ambiental brasileira. A senhora participa de fóruns internacionais como se fosse a paladina da sustentabilidade. Além de não prestar atenção, está se mostrando deseducado e deselegante com o autor do requerimento. E a senhora vem aqui fazer o mesmo discurso. Discurso de golpista. Você tem dificuldade com o agronegócio. Porque a senhora nunca trabalhou, a senhora nunca produziu, não sabe o que é prosperidade construída pelo trabalho. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. A gente discutia aqui, enquanto a gente ouvia, se eu chamava agora a resposta da Marina ou se a gente ia conversar antes, né, sobre essas falas. A gente tem que conversar antes sobre essas falas. São absurdas, no mínimo, né, desrespeitosas, mais uma vez, e mentirosas, né? Esse eu acho que é o ponto principal, que é tudo baseado em nada, baseado em mentira, ataques super agressivos, baseados em informação distorcida, em dados falsos, né? O negacionismo falou muito alto ontem nessa comissão. E a Marina Silva, mais uma vez, foi vítima desse tipo de ataque grosseiro, baixo, machista, acima de tudo machista, porque é completamente diferente a atuação desses deputados quando vai lá um ministro homem. É completamente diferente. Você percebe claramente, é muito na base de tentar humilhar, de tentar colocar para baixo, de tentar... Quando vai o Haddad, sempre tem briga também, né? Só que é outro tipo de briga, é aquela coisa de dois machos se enfrentando, né? Então, é outro tipo de ataque. Quando vai uma mulher, principalmente a Marina, que tem essa postura conciliadora, tranquila, né? Esse jeitinho tranquilo de falar, eles abusam. Então, o que a gente viu ontem... Né? São covardes, porque só atacam a mulher dessa maneira, né? E com mentiras, com desinformação, com dados falsos sobre o desmatamento. Não sei nem de onde tiraram esses dados que eles estavam citando lá. Teve um aumento que, ao contrário, a gente teve uma redução de 44%, se não me engano, no desmatamento da Amazônia, né? Então, e eles falando em aumento de 400 e tantos por cento, ou seja, tiram daquele instituto japonês, que a gente não pode falar o nome aqui até pelo horário, né, os dados, e passam a acusar a ministra de nada. Então, assim, é vergonhoso. O Congresso Nacional hoje é o pior congresso de toda a história, desde a redemocratização. É um congresso que envergonha o Brasil. Na maioria dos deputados da extrema-direita transformaram o Congresso Nacional numa sala de terceira série, nem de quinta série aquilo lá. Quinta série se comporta melhor do que esses deputados. Acho muito triste que a gente está vivendo isso e me preocupa muito que 2026 está aí. Se a gente não mudar esse cenário, não mudar esse cenário do Congresso Nacional, a gente vai continuar afundando cada vez mais sem rumo. Eu quero te ouvir, César, e o Demori também, antes da gente chamar a Marina, mas já até te lançando uma pergunta, César, a impressão que eu tive é de que foi um ataque, que não foi um ataque gratuito, também é um ataque para enfraquecer o governo neste momento, né? Então eu tive essa sensação também. Foram várias mentiras, não tinha justificativa nenhuma, ainda que tivesse, não se trata assim com tamanha falta de educação e covardia, uma ministra, mas eu acho que também teve um fundo de enfraquecer o governo, de fazer o governo passar vergonha, de dar mais uma pressão no governo. Concordo contigo, acho importantíssimo isso que o Ricardo coloca, Vivi, porque eu venho insistindo que existe um método, e esse método é sintetizado através de utilizar invariavelmente pânico moral, populismo penal e dogma religioso. Todo dia eu falo isso. E isso se dá através disso que o Ricardo colocou, que é utilizar mentiras, notícias falsas, para explorar uma dessas três vertentes, ou as três ao mesmo tempo. Então, o que o Evair está fazendo aí, quando ele... Por que esse cara ia associar uma ministra do governo Lula ao Hamas, as Farc? Isso tem nome, pânico moral. Sim. Ele está estabelecendo pânico moral. Então, ele utiliza notícias falsas, mentiras, para acionar a dimensão do pânico moral nessa ocasião. Como eu vejo o objetivo central, passa por isso que você está falando, passa por avançar a própria agenda do agronegócio em detrimento de tudo aquilo que a Marina representa. Não, que a Marina nunca trabalhou, que a Marina... Como assim, cara? A Marina estava do lado de Chico Mendes na luta, sabe? Quando sujeitos obscuros, como quem é Evair Mello? Sabe? Zé Trovão. São figuras, Vivian, que se não se valem desse tipo de expediente que o bolsonarismo usa, não tem a menor inserção no debate público, ninguém nem sabe quem é esse cara.
entendeu? Enquanto a Marina Silva tem uma história de vida dedicada à proteção do meio ambiente, que é uma das pautas prementes que a gente tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo. A gente está acabando com a nossa biosfera. Daqui a pouco o planeta se torna absolutamente, não digo inabitável, mas assim, a coisa vai complicar demais. Então, existe um pouco de todas essas dimensões, como eu vejo, porque para passar para o Demori, né? Porque essas pessoas, Demori, já perceberam, um Rodolfo desse, um Zé Trovão, essas pessoas perceberam que quando esse tipo de oportunidade se apresenta, eles têm uma chance ímpar de ganhar ressonância. Eles têm uma chance ímpar de ocupar o holofote de uma maneira que eles jamais ocupariam se eles tivessem que se conduzir dentro do que propõe efetivamente a atividade parlamentar. Porque são figuras ineptas que não produzem absolutamente nada e que perceberam que, utilizando esse tipo de estratégia, eles são capazes de viralizar nas redes. Não é à toa que a gente está falando dessa gente hoje no N1, que é o principal matinal, não só do campo progressista, mas eu diria da política institucional de uma forma mais ampla. Caso contrário, a gente jamais citaria nome de Evair aqui, ou quem quer que seja, Demori. Eu não vou falar dessa gente mínima, né, porque eu não vou gastar tempo com isso, mas, Vivi, tem dois componentes importantes nessa história que a gente tem que prestar atenção. A Marina, ela não é totalmente apoiada dentro do governo, porque a grande questão de parte do governo com a Marina, que gostaria de ver a Marina, inclusive, fora do governo, ela não é uma ministra que está fechada em copas ali com o governo, é a questão da exploração do petróleo na Foz do Amazonas. Ela é um entrave para isso na visão de quem quer explorar o petróleo lá. Então, por que é que toda vez que chamam a Marina acontece isso? Porque a oposição sabe que ela não é uma ministra que está com as duas torres no tabuleiro. Ela é uma ministra que tem metade do tabuleiro que já caiu. Então sabe que ela também pode balançar e cair. Isso é um ponto principal. O outro ponto, a Marina, junto com o ministro Paulo Teixeira, são dois entraves de uma guerra que acontece, que o Brasil está prestando zero atenção nisso. Olha, Vivi, eu juro para você que eu não vi isso ser falado na imprensa, de modo geral. A gente trouxe isso aqui no N1 2 semanas atrás, que é a questão da securitização das dívidas do agro. A gente trouxe essa história aqui, é uma história que está sendo tocada nos bastidores, que é o seguinte, principalmente para os agricultores do Rio Grande do Sul. Aconteceu durante a enchente, Vivi, um golpe no Rio Grande do Sul. Um golpe. O que é que foi feito? A gente teve as enchentes aqui, o ICL foi lá cobrir, a Heloísa Vilela e eu, nós estivemos nos lugares afetados. Então a gente não sabe de ouvir falar, Ricardo. A gente sabe porque a gente estava lá. A gente viu com os nossos olhos, com as nossas botas de borracha, as cidades que foram atingidas e as que não foram, Vivi. As que não foram. E aí, muito prefeito espertinho, muito prefeito vagabundo, fazendo vagabundagem, decretou calamidade pública ou outros decretos municipais nos seus municípios. Se a gente pegar a lista de municípios do Rio Grande do Sul que tiveram decretação de emergência durante as enchentes, Vivi, dezenas deles, em alguns, inclusive, não choveu uma gota de água. Tá? Em outros, não teve grandes questões. A gente sempre lembra aqui o prefeito lá da Serra Gaúcha, o cover do Elvis Presley, na cidade dele, onde caiu um barranco numa estrada e 2 famílias precisaram ser atendidas pela prefeitura municipal. Você não teve um problema na cidade. Não passa nenhum rio relevante lá na cidade de Farroupilha, que teve enchente. Não aconteceu o que aconteceu em Lajeado, em Roca Salles, em Mussum, nas cidades onde a gente foi, a gente esteve, a gente colocou o pé no barro, a gente viu o que aconteceu. Não aconteceu. E agora o que estão tentando fazer? Essa turma aí, que foi lá agredir a Marina ontem, é a turma que está operando com o grande agro, não o agricultor pequeno lá, o grande agro, para perdoar dívida de todos os agricultores de todas as cidades que tiveram decretação de emergência no estado do Rio Grande do Sul. A gente está vendo um golpe financeiro em andamento, de novo, para o 0,06% da população, gente que tem milhões de dinheiros em tudo que é lugar, fazendas de milhões de não sei quantos milhares de hectares, maquinário novo financiado pelo BNDES com juro abaixo do mercado, paga menos imposto do que todo mundo, troca de caminhonete todo ano, viaja para cá, viaja. A gente mostrou a festa de casamento de um deles aqui, uma festa na Babesca,
com canapés e champanhes, não sei o quê, essa gente pega e se faz de coitadinha agora, dizendo que foi atingida pela enchente, que precisa da tal da securitização, que o projeto, na prática, é um perdão de dívida pra gente que tem condição, sim, de pagar dívida, e se não tem é porque gastou viajando pra Paris e comprando carro novo, e aí, dane-se, vire-se. Ô, Vivi, não é o empreendedor do agro não é o herói, o tomador de risco? Tomou risco, meu filho. O risco é chover mais ou chover menos. Esse é o risco do seu negócio. O nosso risco aqui, Vivi, nesse momento aqui nesse estúdio, é faltar luz. Se falta luz, é o risco do negócio. Aí eu saio do ar, aí eu não vou estar no ar. Eu vou fazer o quê? Eu vou lá no Ministério de Minas e Energia pedir para perdoar todas as minhas dívidas que eu fiz lá na minha casa porque faltou luz e eu não consegui fazer meu trabalho? É isso que está acontecendo, inclusive para pessoas onde não faltou luz. Então, esse bombardeio em cima da Marina tem outros fundos, tem outros motivos, porque a Marina é um entrave em relação à negociação da securitização que estão pedindo, e o Paulo Teixeira também. Se eles derrubam esses dois entraves e foram para cima da Marina por ser mulher, por estar num ministério que é visto como menos importante, se você troca o ministro, né, não vai ter gritaria, por não ter um apoio total no governo. Então não é a primeira vez que acontece com a Marina e não será a última. A Marina é uma barreira para a questão do petróleo na Foz do Amazonas. Discuta-se se é possível fazer, se não é e tal, mas ela é uma pessoa que está colocando entraves para se fazer um estudo direito, para se organizar, para ver bem o que vai estar sendo feito lá, e é essa questão de perdoar a dívida de fazendeiro multimilionário que está fazendo vagabundagem com dinheiro público para roubar de novo o dinheiro da sociedade civil brasileira, colocar no bolso e não pagar a dívida que fez viajando para Paris no final do ano. Então, só para colocar aqui, Vivi, que não é tudo isso que o César e o Ricardo falou, é isso tudo. Eles querem fazer politicagem, no ano que vem tem eleição, quer ganhar like em rede social, mas tem um fundo por trás que é de quem paga a conta. E a conta escolhe a música, Vivi. Então é importante a gente ter isso em mente. Muito bem. E voltando para o que aconteceu ontem, é claro que a ministra deu uma resposta, daquele jeito dela, né, que a gente gosta muito. Vamos lá? Vamos acompanhar então a resposta que ela deu para o deputado Evair de Mello, que associou a ministra ao Hezbollah? Vamos lá. Eu não vou entrar aqui no debate com o senhor sobre análise de discurso. Eu estudei pessoas que fazem isso incomparavelmente melhor do que qualquer um de nós que esteja nessa sala. Quanto mais. Eu aprendi com um psicanalista chamado Lacan um pouquinho do que significa análise de discurso. Mas eu aprendi também com outro psicanalista chamado Ricardo Goldenberg, argentino, e foi em cima do que ele escreveu no livro chamado Psicanálise Política, mas ele também escreveu um outro livro bastante instigante, dizendo por que negar a psicanálise aos hipócritas. É muito interessante os livros do Ricardo Goldenberg. E ele diz uma coisa, que é o seguinte, eu já falei isso da outra vez aqui. Você não se revela naquilo que o outro diz de você. Você não se revela naquilo que você diz de si mesmo. Você se revela quando você se refere ao outro. E Vossa Excelência se revelou. Para quem entende o que eu estou dizendo, sabe em que Vossa Excelência se revelou na análise de discurso que o senhor supostamente fez de mim. Maravilhosa, Marina, né? O que dizer depois dessa fala dela? Você quer comentar, César? Porque tem mais uma aqui que depois eu quero chamar, mas eu acho que essa merece um comentário. Muito brasileiro. Ainda mais a fazer Lacan, né? Primeiro, eu concordo com... Tem ideia de quem seja. Lacan. Não tem. É um esforço infrutífero, é de comer, né? Devem pensar. Mas vale a pena. Pérolas aos porcos, né, César? Exato. Totalmente pérolas aos porcos, mas isso que você disse na tua fala, Demori, é absolutamente fundamental. Por isso que, de fato, eu comecei dizendo que existe toda uma agenda do agronegócio e da questão da exploração da Foz. E isso é absolutamente fundamental. Como eu vejo, esse é o cerne da análise. É por isso que a Marina está sendo atacada. Então, para te dizer que eu concordo contigo e acho fundamental que você tenha ressaltado isso com muita ênfase. Agora, isso dito, veja, a Marina, o que ela está dizendo aí, trocando para o português mais direto, é quando o Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Tá? Ela está te dizendo, veja, esse nível de sujeira, de vulgaridade, de falta de propriedade, de mentira, de violência, diz muito mais a respeito desses parlamentares
do que propriamente da Marina. A gente viu a Marina se conduzindo de uma forma absolutamente educada. Não estou nem me referindo à forma, sabe? A questão da eloquência, nem nada disso. Mas assim, trazendo dados e promovendo o bom debate, considerando aquilo que o ministro de Estado deve fazer. A gente viu o pastor Henrique Vieira fazendo a mesma coisa. Enquanto eles vêm com esse tipo de abordagem bolsonarista, o Henrique Vieira mantém a compostura dele. Não vou responder na mesma medida com esse nível de ódio e agressividade. E eu estou aqui para representar o povo brasileiro. Como eu vejo, a Marina fez isso com uma categoria incrível, a despeito de estar seguro que nenhum desses parlamentares conhece Lacan. Não é intelectualismo, não estou querendo ser elitista, nem nada disso. Mas o que a Marina disse com muita categoria ali foi: quando vocês agem dessa maneira, o povo brasileiro sabe muito mais a respeito de vocês do que a meu respeito, que é o que vocês estão tentando me atacar com esse tipo de sujeira. Então, respondeu com classe. Muito obrigada, Percebe César. Eu vou pedir muito claramente que eles estão tentando desestabilizar a Marina. Isso. Né? Como já fizeram na outra ocasião em que ela acabou de ir embora. É até a tentativa de fazer ela ir embora de novo, para poder colar nela um discurso de fujona. Do jeito que aconteceu na sessão anterior da outra comissão, se não me engano, do Senado. Isso, né? ótimo Ela ponto, foi agredida também. Já aconteceu com o Flávio Dino, que já teve que deixar a comissão por conta de ameaça, por conta desse tipo de comportamento. Então, a ideia é criar uma historinha, criar uma maneira de fazer a ministra se desestabilizar, perder a paciência, gritar, né? E ela não fez nada disso, ao contrário, ela foi muito mais bem preparada para o que ela iria enfrentar do que aconteceu na ocasião anterior, em que ela foi agredida e acabou deixando a comissão. Dessa vez ela foi zen, foi calma, a Marina ter tomado lá seu ansiolítico, foi tranquila, sabendo que ia enfrentar um ambiente hostil, né? E saiu muito melhor ainda, mais fortalecida do que entrou nessa comissão. E a gente está comentando aqui esse episódio tristíssimo da história da República Brasileira, mais um episódio tristíssimo, e a gente está colocando as coisas nos seus devidos lugares. A gente está mostrando aqui que a Marina, dessa vez, teve um outro comportamento que não foi o comportamento esperado por esses deputados que queriam, de todas as maneiras, desestabilizá-la. Porque aí sim a gente estaria fazendo um comentário aqui sobre por que ela não conseguiu se segurar. Provavelmente a gente estaria avaliando... Fácil, né, Ricardo? Exatamente. A gente sabe o quão difícil é se controlar quando você está sendo reiteradamente provocado com esse tipo de estratégia super baixa, aliás. Exatamente. Muito bem. Ô, César. Oi. Ô, Vivi. Vai. Não, só para complementar, eu já tive numa situação parecida com a da Marina. Durante a Vaza Jato, eu fui intimado lá para falar na Câmara, numa comissão. Eu fui lá, né? A diferença entre mim e a Marina, para além de todas as diferenças colossais entre a biografia da Marina e a minha, Ricardo, é que na noite anterior eu tinha feito uma noite de bebedeira em São Paulo, peguei um avião às 5 horas da manhã e cheguei lá meio zonzo ainda. Então eu não escutava direito o que os caras falavam. Toda vez que eu vejo aquele vídeo, se vocês olharem o vídeo, eu tô até meio... Bom, é descabelado, não que descabelado seja um padrão, mas naquele vídeo eu tô um pouco mais descabelado. E aí, assim, eu revendo aquele vídeo, eu fico pensando, cara, se eu tivesse realmente numa outra situação, cara, é muito fácil você perder o norte ali, porque os caras vão lá para desestabilizar, vem um monte de assessor, fica te filmando, fotografando, faz pergunta no corredor, claro. Você fica numa sala lá sozinho, esperando, você entra, é um pouco intimidador, porque você fica sentado numa mesa, fica um monte de parlamentar na sua frente, um monte de assessor filmando, um monte de gente que você sabe que está ali para não esclarecer nada, mas para causar bagunça e confusão. Então, não é fácil a gente vendo aqui a Marina manter a calma que ela manteve, sem uma noite prévia de bebedeira pelas ruas de São Paulo. Meu camarada Ricardo, não é para qualquer um. Mas sabe, Demore, é difícil, né? Concordo com você. Mas sabe por que ela consegue? Sabe? Porque ela é mulher. A gente não tem essa permissão para se desestruturar. Vocês podem, a gente não. E ela sabe disso. Ainda mais sendo uma ministra. Ela não pode, ela não tem essa permissão. A gente não tem, isso, né? A gente não tem a mesma liberdade que vocês têm. Então vocês podem, a gente não. Isso aí. Ela disse isso, inclusive, perdão, mas ela disse isso. Porque se um homem levanta a voz, você está sendo assertivo, você está sendo forte, você está sendo corajoso. Se uma mulher levanta a voz, você está sendo histérica, você está sendo maluca, você está sendo descontrolada. Ela disse isso textualmente, essa frase. Tem mais uma fala dela também que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. Eu fico vendo as pessoas dizendo aqui teoria de condicionamento operante ou de adestramento de forma ofensiva e desrespeitosa, mas quem repete e repete mentiras, porque o desmatamento caiu, faz a análise da imagem do satélite, verifica polígono por polígono e se atém aos fatos
e não as versões. Aqui ela está falando das mentiras que foram ditas no primeiro vídeo, nos cortes que a gente trouxe para vocês. No fim da sessão, gente, o Guga Noblar, que aliás está de aniversário hoje, parabéns para você, Guga, entrevistou o Evair de Mello e o deputado voltou a atacar a ministra. A gente tem esse vídeo, vamos lá. A repercussão está sendo muito negativa para o senhor nas redes. O senhor não tem nada a dizer para quem se sentiu ofendido com a maneira como você se comportou diante de uma mulher ministra que representou e representa o Brasil? Eu acho que a rede que você segue não é a minha. As redes que eu sigo e todas as matérias que eu li na grande imprensa, inclusive repercutiram as minhas falas e estão postas em público ali. Acho que as suas redes... O senhor está orgulhoso? Não, eu cumpri a minha missão de parlamentar e fazia a arguição da ministra que estava aqui na casa. Isso é uma prerrogativa parlamentar. Não tem pedido desculpa, então? É uma vergonha a ministra vir aqui mentir. Se eu acho que ela poderia ser contratada talvez pelo SBT ou pela Globo ou pela Record, já que o senhor está dizendo que ela atuou, foi uma encenação, ela poderia largar a carreira de... ela pode participar de um filme. O momento de ministra para virar atriz um dia? Não, a atriz pode ser. Trabalhar um ator de novela, de filme, de personagem, mas não. Na Record, talvez? Não, eu entendo pouco de televisão, mas eu acho que dificilmente um canal de televisão que tem setor produtivo vai querer ter uma personagem igual essa. Assim. Eu acho que ela é uma personagem de um filme de horror, né? Se o senhor fosse ser um personagem, o senhor seria qual personagem? O senhor seria um vilão ou um mocinho? O senhor acha que estaria como agora na tela do cinema depois de hoje? Eu sou gago de nascença, então possivelmente eu sou o vilão. Vai ser o vilão. Vai ser o gago. Obrigado, Evair. Obrigado. Vai ser o gago. Olha, pegou mal, viu, Evair? Tem um pingo de vergonha, né? Assumiu, reconheceu, dobrou a aposta. Ele que associou a ministra, além de contar várias mentiras na reunião, ele que associou a ministra ao Hezbollah, né, Ricardo? E ele ainda fala, você viu, se for uma emissora que tem relação com o setor produtivo, ela não seria contratada. Produtivo. Né? O setor produtivo, a gente sabe qual setor produtivo ele está falando. Né? E essa prática também de usar o poder econômico para censurar. Então, assim, ele traz uma outra ideia que também é da extrema-direita, que é prática da extrema-direita, que é usar o poder econômico para censurar as pessoas. Então, sem querer, ele cometeu um ato falho ali naquela resposta, colocando esse posicionamento diante do Guga. Agora veja, tem a questão central aqui é que eles tentam desqualificar a Marina como sendo uma pessoa que nunca trabalhou, que nunca produziu nada. A Marina trabalhou a vida inteira, cara. A Marina trabalhou, assim, muito mais do que provavelmente todos esses caras somados. Então existe uma estratégia de querer desqualificá-la, Demori, que é uma estratégia comum a toda a extrema-direita quando eles estão falando de parlamentares que estão à esquerda, no espectro político, Ricardo. Que é o seguinte, a gente não trabalha, são drogados, é gente que quer viver de Bolsa Família. Então tudo isso tem uma dimensão profundamente bolsonarista, atrelado ao que o bolsonarismo sempre fez. Não é à toa que o próprio Bolsonaro disse que a filha dele nasceu mulher porque ele fraquejou no momento da concepção. Então tem uma dimensão profundamente misógina nesse contexto e que com a Marina, e infelizmente para eles, é muito mais difícil de colar, Ricardo. Marina é uma guerreira ao longo da vida, estava lutando... No internacional. Exato, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Essa mulher é reconhecida como uma sumidade quando o assunto é meio ambiente. Aí vem um sujeito desse, sabe, fruto de uma família que historicamente está ligada com grilagem e violência no campo, dizer que a Marina é que nunca trabalhou e que estaria associada ao terrorismo, ao Hamas. Faça-me o favor, é óbvio que aquele péssima para o senhor, porque para além de não ter propriedade nenhuma no que o senhor está propondo, ele foi profundamente sujo e baixo, utilizando de uma estratégia absolutamente indigna para se conduzir como um parlamentar que deveria representar o povo brasileiro. Mentiroso, né? A gente fala, Demori, vai. Não, eu só me chamo a atenção que o Ricardo, de toda a bobagem que foi dita ali, ele pegou exatamente a palavra, a expressão o setor produtivo. O que mostra isso, Vivi? Mostra que o que a gente vem falando desde o começo do programa está correto. Quem é que está pagando a conta, Vivi? O setor produtivo. Quem é que é chamado de setor produtivo no Brasil? O agro. Tá? Então, essa gente, esses caras foram lá teleguiados, essa gente é peão. Eles foram lá teleguiados por quem paga a conta. Então, a gente precisa destruir a Marina Silva, vai lá e arrebenta ela, tá? A questão de repercussão de redes sociais, ela é colateral e importante para eles enquanto políticos, mas eles precisam fazer o que o dono manda. Esses caras todos têm dono, tá? Então, o dono mandou, eles foram lá fazer o que tinha que ser feito. E aí, veja, a linguagem
ela é construída, como diz o professor Reginaldo Nasser, né? As palavras e as coisas, né? A linguagem, ela não é construída por acaso, Vivi. Tanto a linguagem das ruas quanto a linguagem burocrática, ela é feita, muitas vezes, numa carpintaria muito delicada. Quando você taxa um setor da economia de setor produtivo, Vivi, o que é que você quer dizer com o que contém e o que não contém, né? Aquela coisa da escola, do primário ainda, né? Contém e está contido, né? O que está contido no setor produtivo, Vivi, produz. O que não está contido no setor produtivo, Vivi, é improdutivo, é imprestável, não serve para nada. Então o que conta nessa nossa discussão é a opinião do setor que produz. Você, Vivi, que é uma improdutiva, que não conta para nada, que não produz, a sua opinião não vale, ela não conta, ela não tem lugar aqui. Eu nasci e me criei numa região do sul do Brasil que tem uma ética do trabalho que é muito centrada em relação a isso. Você tem um valor na vida se você trabalha muito. Se você não trabalha muito, você não tem valor. Isso, não faz sentido, todo mundo precisa trabalhar, né, gente? Todo mundo trabalha. Aquilo que eu falo para os meus amigos, né? Vocês falam como se só vocês trabalhassem, né? No sul do Brasil, as pessoas têm a ilusão que só o sul do Brasil trabalha. Ninguém mais trabalha no mundo, Ricardo. Só o gaúcho trabalha. Só o paranaense e o catarinense. Os outros ninguém mais trabalha. No Japão não se trabalha, na Bahia não se trabalha, em Roraima não se trabalha, só no sul do Brasil se trabalha. Só que isso tem um fundo de racismo muito pernicioso, porque nessas regiões, Vivi, quem é que não trabalhava, entre aspas, nessa ética weberiana até, né? Essa ética protestante do trabalho, onde o trabalho é um meio para se atingir a Deus, né? A frugalidade, você não ser perdulário, você trabalhar duro, poupar, não gastar, é uma ótica de você atingir a Deus, isso é muito calvinista, inclusive, né? Tem uma ética protestante do trabalho por trás disso. Quem é que não trabalhava, entre aspas, Ricardo, que precisava ser expurgado nessas regiões no começo do século XX? As populações indígenas eram vagabundos, ou como se diz hoje, a bugrada. Então, a bugrada não trabalha. A bugrada não quer saber de plantar. E quem não planta não trabalha. E se não planta, não trabalha e não é do setor produtivo, não pode aspirar a ter um pedaço de terra. Quem tem que ter um pedaço de terra somos nós, que somos o setor produtivo, que vamos pagar o deputado para ir lá e envergonhar a Marina Silva. Então, veja, Vivi, há toda uma situação mental colocada na sociedade brasileira que nos leva ao que aconteceu com a Marina ontem. Isso não é um episódio isolado. Isso é o resultado de uma maneira de se pensar a sociedade e da maneira como as pessoas se colocam como atores nessa mesma sociedade diante dessa ética do trabalho, onde se você trabalha duro, é uma forma religiosa, humanamente possível, o máximo que o ser humano pode fazer para buscar a Deus. Quem não trabalha é vagabundo. Quem é vagabundo não merece ter o seu pedaço de terra, porque não participa do setor produtivo. É um improdutivo, é um inútil e um ser humano no seu limite a ser descartado. A gente não pode, Ricardo, perder de vista toda essa complexidade da análise do discurso quando a gente ouve o cara falar ali em setor produtivo. Isso nos leva para outras caixinhas mentais, né? E a Marina pegou isso facilmente quando ela faz esse último discurso que a gente acabou vendo aí, ela pega exatamente esse aspecto da análise do discurso. Ela desnuda o que está acontecendo ali, para quem tem capacidade de entender, ficou muito claro ali. Ela desnudou todo mundo, colocou todo mundo na frente dela, quando ela faz essa análise do discurso de quem está falando mal dela.